Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade agora, pós-prova, à nossa disciplina de inteligência artificial. Lembrando que na aula passada, aula 7, né, foi feita uma introdução à classificação, então qual que seria mais ou menos a ideia de um classificador, né, que a gente vai analisar um conjunto de dados, vai construir um modelo de classificação, que depois que a gente construir este modelo de classificação, dado novos exemplos, ele é capaz de inferir a classe desses novos exemplos, né? E para finalizar, a gente fez a introdução a isso, só para como que eu analiso esses dados, consigo inferir alguma coisa. Um dos mais simples possíveis classificadores ou algoritmos de aprendizado para a classificação que existem na face da Terra, que é o Unruly, tá? Então, o Unruly, lembrando que ele vai analisar o conjunto de dados, né? Vai gerar regras com base em cada um dos atributos e seus respectivos valores, tá? E no final ele vai construir o modelinho de classificação, tá? Lembrando que esse modelo de classificação, então ele é utilizado, né, para dar uma nova entrada, como eu não sei o rótulo, e eu inferir a classe dele, como nós fizemos exemplo na aula passada. Beleza, tá? Então, ao invés de ir avançando agora de cara já para os outros modelos de classificação, que nós vamos ter modelos muito mais sofisticados que esse daí, eu coloquei uma aula no meio, uma aula intermediária, tá? Que é para saber como eu estimo, tá? O quão bom o classificador que é chamado de performance de classificação, tá? Então nós vamos ver métricas, tá? Para falar esse classificador acerta tanto, etc. E como que eu consigo simular um cenário para essa minha performance, para essa minha métrica de performance de classificação ser a mais realista possível. Né? Até porque a partir disso, a hora que a gente for aprender, por exemplo, tem um Unruly, eu aprendi o Naive Bayes. Será que o Naive Bayes é melhor que o Unruly? Então nós vamos pegar alguns datasets e comparar esses algoritmos de acordo com essas performances. Eu coloquei o J48. Será que ele é melhor ou pior? Em que situação que ele é melhor, pior que o outro? Então vamos pegar, vamos medir a performance do C4.5, o J48, enfim, da árvore de decisão, e vamos comparar com o Naive Bayes, com o Unruly e assim por diante. Tá? Então nós vamos rodando e verificando o quão bom são esses algoritmos. Então a gente precisa aprender como que a gente vai estimar aí o quão bom esse algoritmo é. Tá? Basicamente, a ideia de se avaliar um classificador, ele vai passar pelo seguinte passo fundamental. Vamos ver se eu já estou melhorzinho nos desenhos. Tá? Então aqui lembrando que a gente tem o nosso conjunto de dados. Nossa senhora. Tá? Que a gente chama de X, tá? E no caso da classificação, cada conjunto de dados aí a gente pode considerar ou como uma coluna ou como um vetorzinho à parte, mas com correspondência nas linhas de X, que é o vetor aqui Y, tá? Então aqui no X a gente tem os dados. Nossa, na minha cabeça esse desenho ia ficar muito melhor. E no Y a gente tem as respostas dos dados. Então se a gente pegar como exemplo aqui o nosso overcast, né, nós temos aqui a primeira parte, que é o X, tá, o nosso conjunto de exemplos. E aqui nós temos o Y, tá, que seriam as classes. Então para cada entradinha dessa aqui, que a gente pode entender como se fosse um vetor também, né, x1, porque nós temos aqui os atributos dele, né? Eu vou ter aqui o valor de y1. A hora que eu tiver o meu vetorzinho x2, vou ter aqui os valores dos atributos e aqui o y2 e assim por diante. Tá? Então, nesse aprendizado que a gente fez, que é um tipo de aprendizado supervisionado, né? Eu tenho as descrições de cada exemplo na minha base de dados, né, que são os valores de cada um dos atributos, e eu tenho a resposta para aquele exemplo. Né? Então aqui, ó, se a gente considerar esse cara aqui, por exemplo, como sendo o x1, tá? Então eu tenho aqui, ó, a descrição do x1, tá? Os valores para os atributos, tá?
e aqui eu tenho a resposta. Tá? Então, com isso, com essa entradinha aqui, então deixa eu voltar para o meu desenho. Então, vamos supor que a gente tem aqui o y3, 3 pontinho aqui, até o meu yn. Então, supondo que eu tenha n exemplos, né? Então, aqui eu tenho também o x3, aqui 3 pontinho, e aqui o meu xn. Tá? Então, eu tenho um conjunto de n exemplos. Eu tenho aqui as respostas para esse n exemplo. Tá? Aí a gente viu que a gente vai submeter isso, tá, para um algoritmo de aprendizado supervisionado. Tá? E como consequência, esse cara aqui, ele vai nos gerar um modelo de classificação. Certo? E esse modelo de classificação aqui, bonitão, deixa eu colocar ele um pouquinho mais negritinho aqui. Péssima ideia isso, mas enfim. Tá? Ele vai ter a habilidade de, dado um novo x aqui, que eu nunca vi na vida, então vou chamar aqui de um x n mais 1, já que meu conjunto x original ali só vai até o xn, dado esse exemplo, ou seja, esse xn mais 1 também vai ser um vetorzão lá com valores de características. Então, por exemplo, pegando aquele exemplo do header, né, seria esse carinha aqui, né? Ele vai passar pelo modelo de classificação esse exemplo, tá? E depois esse cara aqui, ele vai responder para mim com o y do n mais 1, ou seja, com a categoria desse rótulo aqui. Tá? Então esse foi o procedimento básico que a gente viu na aula passada. Tá? Só que aí eu quero avaliar, tá, esse modelo de classificação. Tá? Como bem será que ele vai na prática? Ele está acertando, ele está errando? Como é que ele está? Então, o que eu posso fazer? Qual que é a estratégia básica? Tá? A estratégia básica é eu pegar, por exemplo, alguns exemplos desse daqui que eu conheço o rótulo. Tá? Então, vamos pegar lá. Eu conheço o rótulo do x1 até o xn, né? Então, peguei o x2, o x10, por exemplo. Vamos supor que o meu n ele é menor ou igual a 100. Tá? Então, todos esses exemplos aqui eu conheço. Tá? E se eu conheço esses exemplos e o rótulo deles, né, eu vou ter o yzinho associado a cada um deles. Ou seja, por exemplo, o x10 aqui eu sei qual é a classe dele. Para o x2 eu sei qual é a classe. Para o y1 eu sei qual é a classe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse modelo de classificação. Então, vou colocar aqui, ó, modelo, que é o mesmo desse cara aqui, e vou pegar e vou submeter o x1 para ele. Tá? Só que na submissão, perceba que eu não tenho a resposta, eu quero que ele me estime as respostas. Aqui eu sei a resposta já, mas eu vou fingir que eu não sei, certo? Então, eu vou obviamente submeter só a descrição do exemplo para ele, tá? E aí ele vai me dar uma resposta, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resposta que ele deu e vou comparar com a resposta que eu sei, tá? Porque eu separei esse exemplo aí de um conjunto cujas respostas eu já sei e eu quero estimar. Então, pego esse exemplo, a descrição do exemplo, submeto para ele, pego a resposta dele e vou comparar com a resposta que eu sei. E vou fazendo isso a mesma coisa para os demais exemplos. Ó, eu vou pegar o x2, vou submeter, vou pegar, vou chamar aqui de resposta 1 aqui, né? Vou pegar a resposta 2 e vou comparar com y2, tá? Vou fazer isso com x10, vou submeter e vou comparar com a resposta 10. y10 com a resposta 10. E aí
fácil, ó. Se eu sei qual que deve ser a resposta correta, ao comparar a resposta correta com a resposta do classificador, eu mensuro, são iguais? Se forem iguais, meu classificador acertou a resposta ou a predição para aquele exemplo. Se forem diferentes, tá? O meu classificador, ele errou a predição para aquele exemplo, tá? Então, basicamente o que a gente vai ter que fazer é pegar um determinado conjunto de exemplos, que a gente já sabe a resposta, então no próprio nosso conjunto de treinamento, né, que a gente tem todo mundo rotulado, a descrição do exemplo, o rótulo do exemplo, descrição e rótulo, a gente vai separar alguns exemplos, tirar alguns exemplos dele, para avaliar ele, tá? Mas por que eu não avalio ele no próprio conjunto de treinamento, tá? Porque se eu fosse avaliar ele no próprio conjunto de treinamento, é muito fácil, tá? Eu acertar a performance de classificação. Então, por exemplo, supondo nesse exemplo anterior, tá? Eu quero construir um classificador para esse cara aqui. Se eu tivesse só um BD, não precisava nem de algoritmo de classificação, nada. Se eu tiver um BD que eu armazeno estes exemplos aqui, tá? E na hora de eu classificar, eu vou no meu BD e consulto, tá? Fala, me traz qual que é a classe do exemplo desse cara aqui. Obviamente que eu vou acertar a classe dele, porque este exemplo está armazenado na minha base de dados, tá? Então eu só precisava decorar os exemplos que eu conheço, que são os exemplos de treinamento, ou na hora de classificar eu vou lá consulto qual que é o exemplo de treinamento igual e teria 100% de acurácia. Mas na prática, tá? A gente não vai ter exemplos exatamente iguais ao que a gente tem no treinamento. Então vai chegar um e-mail de spam, ele não vai ter exatamente os mesmos termos, as mesmas palavras, frequências, etc. que um outro e-mail de spam. Vai chegar um novo exame para falar se o cara tem diabetes ou não. Os valores dos exames lá, hemoglobina, nível de glicose, etc. Tudo muito específico lá nas casas decimais. Não vou ter um exemplo idêntico ao que eu tenho na minha base de dados. Então, essa estratégia, apesar de nesse exemplo simples ela daria 100% de acurácia, na prática ela não daria, porque na prática eu não vou ter exemplos exatamente idênticos para predizer. Então, qual que é a estratégia? A gente vai pegar esse conjuntão que a gente tem, tá? Tirar alguns exemplos dele, que nós vamos separar e chamar de conjunto de teste, tá? E o restante dos exemplos a gente vai chamar do conjunto de treino, que é onde o meu algoritmo de aprendizado de máquina, ele vai aprender, tá? Então, ele vai aprender num conjunto, tá? E aí eu vou submeter este modelo que ele gerou a um conjunto de exemplos que ele nunca viu, mas que eu sei a resposta para poder avaliá-lo. Tá? Então essa vai ser mais ou menos a ideia. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer essa separação aí de conjunto de treino e conjunto de teste. Tá? Então é isso que nós vamos ver nessa primeira parte, que é a parte do estimando a performance. Como que eu faria para estimar a performance? Ou seja, para tentar simular uma situação prática, uma situação real. Tá? Então justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar separar em um conjunto de teste, tá? Conjunto de teste para avaliar e um conjunto de treino para o algoritmo aprender, sendo que esses conjuntos eles são disjuntos, tá? O exemplo que está no conjunto de teste não estará no conjunto de treino. Tá? Lembrando que o meu conjunto de teste ele também possui rótulos. Aí a gente tem duas estratégias básicas, tá? Uma que é chamada de holdout, tá? E outra que vai ser a estratégia de validação cruzada ou K-fold cross validation, tá? Ou validação cruzada em pastas, tá? Em K-pastas, for traduzir para o português. Bom, no primeiro, que é o mais simples, é o holdout, tá? Simplesmente a gente vai especificar um critério de divisão, tá? Eu falo assim, ó, eu quero 30% para teste, 10, obviamente o restante 10 não, né? 70% para treino. Aí vai ter um algoritmozinho que vai lá, vai selecionar, vai dando vai bagunçar os dados, né? Dar uma aleatorizada nos dados, porque normalmente esses dados eles já vêm organizado por classe, então, tipo, se eu tenho uma classe que tem 10% de exemplo lá pro final, aí vai ficar o treino tudo para um exemplo de uma classe e o exemplo de teste não vai ter exemplo de treino dele, tá? Então, o que se faz é dar uma bagunçada nesses dados aí, para misturar os exemplos de classes diferentes, tá? E aí você seleciona, por exemplo, os primeiros 70%, né, para ser o seu treino, e os outros restantes, né, a porcentagem restante, para fazer o teste. Tá? Então, eu tenho agora, nesse momento, um conjunto de teste, e esses conjuntos são disjuntos. Né? O exemplo que está aparecendo no treino não está aparecendo no teste.
simples assim, tá? Então a ideia é mais ou menos essa daqui, ó. A gente tem o nosso conjunto de dados, tá? Eu particiono esse conjunto de dados em treino. Nossa, na verdade eu errei aqui, tá? Deixa eu arrumar a figura aqui. Aqui é conjunto de teste, me desculpa. Conjunto de teste. Tá? Então, numa situação, nesse exemplo aqui dá mais ou menos 25%, né? Para treino e o restante para o teste. E aí, ó, essa partiçãozinha do teste, que não é treino, eu vou utilizar para avaliar o classificador. E o restante, que é o do treino, eu vou utilizar para induzir aquele modelo de classificação. Tá? Então, o termo induzir ou construir o modelo de classificação é usado, tá? O treinar o modelo de classificação. Então, para induzir, para treinar ou para construir o modelo de classificação, eu vou utilizar esse conjunto de treino, certo? Então, meu conjunto de treino vai induzir o modelo de classificação, e aí eu avaliarei este modelo de classificação utilizando a estratégia holdout, ok? Simplesinho assim, tá? Vale ressaltar também que esse holdout aí, ele pode ser repetido algumas vezes, tá? Então, simplesmente de eu fazer essa primeira aleatorização 70 para treino, 30 para teste, pode ser que o meu exemplo se deu melhor, eu vou mostrar algumas ilustrações ali para frente, por conta desse conjunto de testes que eu selecionei, tá? Então, para garantir que esse modelo, no geral, ele vai bem, eu posso fazer algumas repetições. Bagunço meus dados de novo, tá? Treino de novo e vou medindo, depois a gente vai ver as medidas de avaliação, tá? Para verificar o quão bom esse modelo está indo, tá? Independente do conjunto de treino e teste que eu estou utilizando. Então, podemos fazer algumas repetições aí, tá? Bom, então quais seriam as limitações do holdout, tá? Ele é altamente dependente da composição de treino e teste, principalmente se eu não fizer esta baguncinha, né, esta repetição de execução. Eu costumo reprovar vários artigos que só chegam com conjunto de treino e teste, tá? Porque o cara fala, meu algoritmo foi bom, tal. Às vezes o cara é só para aquele conjunto de teste, ou às vezes o cara separou o conjunto de teste a dedo para o algoritmo dele dar melhor, né? Que a gente vai ver que os algoritmos eles têm diferentes bias, diferentes características aí no seu aprendizado. Acho que a gente já viu isso na aula, né? Linear, radial e etc. Eu acho. Então, às vezes ele fez um conjuntinho de teste ali para gosto, né? Ou para fazer, ou para tunar, fazer o algoritmo dele ser melhor. Então, normalmente eu costumo repetir quando só vem com um conjunto de treino e teste. Se ele fez pelo menos essa repetições aí do holdout, eu já aceito um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, já aceito. E ele pode ter alta variância na performance de classificação de acordo com tamanhos, tá, do conjunto de treino e teste. Então, às vezes, se eu tiver 50-50, posso ter uma performance de classificação. Se eu fizer uma outra execução com 70-30, pode ser outra performance de classificação. Enfim, tá? Por quê? Porque se eu tiver um conjunto de treino muito grande, então vamos supor que eu coloquei 95-5, tá? Eu tenho muito pouquinho exemplo para estimar, tá? E, além disso, eu posso causar um negócio que a gente vai ver mais pra frente. Eu vou falar que é uma questão de superajuste nos dados, tá? E, por outro lado, se eu tiver... Agora eu coloquei 5% para treino e 95% para testar. Talvez eu tenha muitos poucos exemplos para treinar e para o meu algoritmo aprender algum tipo de conceito ou categoria, e a performance dele vai ser ruim também, tá? Então, vamos pensar naquele exemplo da linha de aprendizado, né? Se eu te apresentar uma caneta uma vez, tá? Vai ser mais difícil se aprender o conceito do que é uma caneta do que se eu te apresentar 1 bilhão de canetas, tá? E aí você vai, não, tenho certeza já... Na verdade, não precisa de 1 bilhão, né? A partir da 10ª, 20ª, vamos dizer assim, você já está meio ciente do que é caneta, do que é não caneta. Então, isso que aquela questão da repetição, né, da medida de performance em uma tarefa aumenta conforme a experiência. Então, se eu tiver muita pouca experiência, é muito improvável que eu aprenda, tá? A menos que seja um problema, uma tarefa muito fácil, tá? Tipo, distinguir uma caneta de um tubarão, tá? E um exemplo já é suficiente. Para coisas um pouquinho mais complicadas, já fica mais complicado também. Bom, aqui eu coloquei os exemplos do holdout, tá? Em duas situações diferentes. Então, vamos supor que eu tenha esse conjunto de dados,
tá? E aí eu separei esses exemplos aqui, tá? Para testar o meu modelo de classificação, certo? Então eu tirei ele do conjunto de treinamento. Esses dois exemplos não aparecem aqui no treino. Aí eu fui lá, aprendi o modelo de classificação. No caso aquele One Rule que a gente aprende, né, ele faz justamente essa segmentação perpendicular no espaço. Depois, na hora que a gente for ver a árvore de decisão, eu volto nessa hiperplano perpendicular ou não, tá? E beleza, aí depois eu vou testar esse modelo, tá? Perceba que nessa indução do modelo, ele falou o seguinte, ó, todo mundo aqui para cá é da classe azul, obviamente, né, que eu tenho a categoria majoritariamente azul, e daqui para cá é laranja, tá? E aí, a partir do momento que ele vai usar esse modelo para classificar exemplos não vistos, tá? Ele vai classificar tanto o azulzinho quanto o laranjinha aqui como sendo da classe 2, tá? Portanto, um era azul, mas foi laranja, outra era laranja, tá? Eu tenho aqui, vamos dizer assim, 50% de acerto. A gente vai ver que a taxa de acerto é uma das medidas de performance. Por outro lado, tá? Se eu escolher dois exemplos diferentes para testar, certo? Então agora eu tirei esse e esse do meu conjunto de dados, apesar que eu acho que falhou minha imagem aqui. Vou colocar uma imagem dos exemplos também. Tinha percebido isso. É que eu acho que eu tirei... Eu não tirei nada. Era para tirar esse cara aqui, né? Rapaz, o que eu tirei? Então eu não tirei, tá? Mas o laranjinho eu tirei? Eu não tirei, então. Pô, marquei nessa imagem, tá? Considere que eu tirei esse carinha aqui, tá? E considere que eu tirei esse carinha aqui do meu conjunto de teste. Aí foi lá o meu modelo de classificação, falou, pá, para separar os azulzinhos aqui dos laranjinhos, eu preciso fazer isso daqui no meu conjunto de dados, tá? Perceba que neste momento, a hora que eu vou testar com esses dois exemplos previamente separados para teste, agora eu já tenho 100% de acerto, tá? Acertei o azulzinho e acertei o laranjinho. Então perceba que a performance, a classificação dele, só nesse pequeno exemplo que eu dei, já foi diferente para diferentes conjuntos de treino e teste. Então por isso que é importante a variabilidade do seu conjunto de testes e de treino consequentemente, porque você não pode repetir o exemplo do treino no teste, para avaliar a performance de classificação, tá? Bom, uma que eu gosto mais é o procedimento de validação cruzada, tá? Como que funciona o procedimento de validação cruzada, tá? A gente vai pegar o conjunto de dados, tá? A gente vai dividir ele em K pastas, tá? Então o K é que vai determinar o número da divisão. Neste exemplo aqui, o K ele é igual a 3, tá? Então eu peguei o meu conjunto de dados e dividi em 3 partes, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar duas partes para treino. Então nesse exemplo o meu K3, né? K menos uma pastas para treino e uma para teste, tá? Depois, numa próxima iteração, eu também vou continuar usando K menos uma pastas para treino, só que aqui, ó, as pastas foram diferentes, tá? E a minha pasta de teste, ó, ela foi diferente também. E depois, numa terceira iteração, então se eu tenho K fold cross validation, tá? Eu vou ter K iterações. Aí depois, na outra iteração, uma combinação diferente aqui de pastas para treino foi utilizado e um conjunto diferente para testes foi utilizado, tá? Então, se a gente pensar numa generalização desse problema, para o K-fold cross validation, em cada iteração, tá? Uma das partes, que são as pastas, né? Por isso que é fold, uma das pastas vai ser utilizado para testar e o restante para treinar, tá? Uma para testar, o restante para treinar, uma para testar, o restante para treinar. De forma que ao final desse processo, tá? Eu testei o meu modelo de classificação com todos os exemplos do meu conjunto de dados, tá? E obviamente construí modelo de classificação com os demais exemplos que não pertencem aos meus conjuntos de teste, tá? Então vamos dizer assim, uma estimativa mais realista, vamos dizer assim, mais fiel, mais concreta, não sei bem qual o nome a se expressar, mais correta, porque eu não fico tanto dependente de conjunto de treino e teste, eu testei todo mundo e avaliei todo mundo, tá? É importante ressaltar que nessa brincadeira de você pegar o seu conjunto de dados, né, para dividir em K pastas, novamente, né, às vezes seu conjunto de dados vem todo ordenadinho em classes.
Então vamos supor que eu estou lá no exemplo que a gente vai ver da íris, tá? Então um conjunto de dados em que eu tenho 50 exemplos da íris virgínica, versicolor. Já até esqueci qual que é a outra aí. Puta, me falhou. Mas eu tenho 3 tipos de íris, da flor íris, né? E aí tem as mensurações lá do tamanho da pétala e da sépala. E aí eu tenho 50 exemplos de cada. Aí se eu fosse fazer essa divisão aqui, falar, eu vou pegar 1/3 primeiro como sendo uma pasta, o outro terço para outra pasta, outro terço para outra pasta. Cada pasta ficaria com uma classe certinha, e aí eu só tentaria testar numa classe, mas o treino nunca teria visto aquela classe. Tentaria verificar numa classe, o treino também nunca teria visto aquela classe e assim por diante. Então, novamente, vai fazer esse procedimento, dá uma bagunçada nos seus dados, tá? Aleatorizado, tá? A gente já vai ver que os nossos algoritmos que nós vamos usar já vão fazer isso daí pra gente, né? Mas ficam cientes disso caso vocês forem implementar na mão. Existe um outro conceito também associado, tá? Que é o conceito de estratificado. Tá? O que significa o estratificado? Isso serve tanto para o holdout quanto para o K-fold cross validation, tá? Se eu tenho um conjunto aqui de dados, tá? Em que eu tenho, por exemplo, vamos chutar aí, pode ser 50 exemplos de uma classe e 150 exemplos de uma outra classe, tá? E aqui eu fiz a separação de 70, 30, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, dentro desse conjunto de testes, ele vai tentar manter a mesma proporção de exemplos, ou seja, meu teste vai considerar se é 50 e 150, né? Uma tem 25, a outra tem 75%. Então, dentro desse conjunto de teste, vai ter 25% de uma classe, 75% dos exemplos vão ser de outra classe. E aqui, nesse conjunto de treino, vão ter 25% de uma classe e 75% de exemplos de outra classe. Então, ele tenta manter as proporções de exemplos no conjunto de treino e teste do conjunto de dados original. Isso é chamado de amostragem estratificada, tá? E aqui no K-fold validation, a mesma coisa. Se eu fazer o K-fold estratificado, tá? Cada divisãozinha dessa aqui vai ter a mesma proporção de exemplos do conjunto original. Então, aqui no conjunto de treino vai ter X% de exemplos de uma classe, X da outra, e X da outra, X de uma classe, Y da outra, Z da outra, sendo que X, Y, Z é a mesma proporção do meu conjunto de dados original, tá? Vocês é importante para fazer, inclusive, vou fazer uso desse certificado para você garantir que no seu treino, no seu teste, você vai ter exemplos aí, tanto para treinar quanto para avaliar, de todas as classes, tá? Normalmente o aleatório não falha, mas pode correr o risco de falhar, tá? Na prática, às vezes, quando você bagunça os exemplos, ele não falha, é muito difícil de falhar, tá? Principalmente se eu tenho muitos dados, mas vai que, né? Então, você pode fazer uso desse certificado para fazer essa garantia. Depois, na parte da implementação, eu mostro para vocês, tá? Coloquei aqui o certificado. E existe um caso extremo do K-fold cross validation, tá? Coloquei aqui, ó, ele é maior que o holdout, né? A menos que você não vai fazer o holdout K vezes, ele teria um custo um pouquinho maior, mas também é mais realista. E num caso extremo do K-fold cross validation, tá? Que é quando eu tenho o K igual ao meu número de exemplos, o que vai acontecer? A cada iteração eu vou ter meu número de exemplos menos 1 para teste e um exemplo para testar, tá? Então eu construo meu modelo com todos os exemplos menos 1 e testo para esse 1. Próxima iteração, todos os exemplos menos 1 e testo para esse outro, e assim por diante, tá? Então esse procedimento é chamado de leave one out, ou seja, deixa um de fora, tá? É um caso extremo, normalmente empregado para quando você tem poucos exemplos de treinamento. Aí você faz esse leave one out. Quando você tem muito K-fold cross validation, é indicado, até porque se você tiver muitos exemplos de treinamento, né, sempre construir um modelo, deixar um de fora, construir um modelo, deixar um de fora, etc. Pode demorar alguns anos para você conseguir terminar a sua avaliação, tá? Bom, então dado, tá, que a gente já sabe, eu tenho as estratégias em mente de o que a gente pode utilizar, tá, para separar um conjunto, para avaliar, para construir o nosso modelo de classificação, e o outro, tá, para avaliar o nosso modelo de classificação. Para chegar nesta situação que foi desenhada aqui, de eu poder fornecer um exemplo modelo, ele dar resposta ou comparar essas respostas, tá? Como que eu pego essa
comparação de respostas aqui e gera um valor com base nelas. Fala, ó, a medida de performance dessa classificação é tal, tá? O que significa essa medida e como que eu gero ela. Então a gente vai ver que tem várias medidas aí que eu posso utilizar para variar um modelo de classificação, cada uma com as suas próprias características, tá? Então no próximo vídeo eu volto e a gente vai discutir agora essa parte das medidas, tá? Então, até lá!